Meu nome é Evelina Rodrigues. Tenho 34 anos e vou lhes contar sobre a noite em que minha própria família me descartou como lixo e os 10 dias que se seguiram que mudaram tudo o que eu pensava que sabia sobre lealdade e amor e o que realmente significa sobreviver. Mas para entender aquela noite, vocês precisam entender os 6 anos que vieram antes dela. Vocês precisam saber que tipo de filha eu era, que tipo de irmã, que tipo de pessoa. Porque a versão de mim que eles pintaram para os vizinhos, a versão que eles gritaram no ar úmido de novembro, aquela não era a verdadeira. Evelina Rodrigues era uma mentira que eles precisavam acreditar para poderem dormir à noite. Eu cresci em uma casa pequena na Rua das Acácias, em Ponte Nova, São Paulo. Era uma casa de 3 quartos com a tinta azul descascando e uma cerca de arame que meu avô, Augusto Rodrigues, havia instalado ele mesmo em 1987. Meu pai, Romeu Rodrigues, herdou aquela casa quando meu avô faleceu em 2012. Minha mãe Dolores foi embora quando eu tinha 11 anos. Ela se mudou para a Bahia com um homem chamado Calvin e nunca mais olhou para trás. Ela mandou um cartão de aniversário uma vez. Uma vez. Tinha R$ 20 dentro e nenhum endereço de remetente. Então éramos só nós três durante a maior parte da minha adolescência. Eu, meu pai e minha irmã mais nova, Maribel. Maribel era 2 anos mais nova que eu, e desde o momento em que nossa mãe foi embora, meu pai nos tratou de maneiras muito diferentes. Maribel se tornou a que ele protegia. Eu me tornei a que ele usava. Não digo isso para ser dramática. Digo isso porque é a verdade. E passei anos demais fingindo que não era. Aos 13 anos, comecei a cozinhar tudo. Aos 14, eu já administrava a lista de compras, recortava cupons garantia que a conta de luz fosse paga em dia, porque meu pai esquecia ou simplesmente não se importava. Aos 16, eu tinha um emprego de meio período em uma lavanderia na Rua 5 e cada salário que eu ganhava ia direto para a casa. Meu pai nunca pediu a Maribel para contribuir com um único centavo. Ela ganhava sapatos novos para a escola. Eu usava o mesmo par de tênis até a sola de escolar, e eu aprendia de volta com fita silver tape. Eu dizia a mim mesma que era porque Maribel era mais nova. Eu dizia a mim mesma que ele a estava protegendo. Eu dizia a mim mesma que um dia, quando eu fosse mais velha e mais forte, as coisas se equilibrariam. Elas nunca se equilibraram. Quando me formei no ensino médio em 2008, eu tinha uma média 9,0 e uma carta de aceitação da Unesp em Bauru. Eu ia estudar enfermagem. Eu sonhava com isso desde os 15 anos, quando fui voluntária na clínica comunitária de Ponte Nova e vi uma enfermeira chamada Francine acalmar uma criança gritando com nada além de sua voz e um picolé. Eu queria ser aquela pessoa, a calma na tempestade de outra pessoa. Mas 2 semanas antes do início das aulas, meu pai me sentou na mesa da cozinha e me disse que não podia arcar com a minha saída. Ele disse que as contas estavam se acumulando. Ele disse que Maribel precisava de aparelho. Ele disse que o telhado estava com vazamento. Ele disse que se eu fosse embora, a família desmoronaria. E então ele disse algo que eu nunca esquecerei. Ele disse: Sua mãe nos deixou. Você vai nos deixar também. Aquela frase quebrou algo dentro de mim. Eu rasguei minha carta de aceitação naquela mesma noite. Eu dizia a mim mesma que estava sendo uma boa filha. Eu dizia a mim mesma que estava escolhendo a família. Mas a verdade é que ele usou a culpa como uma arma, e eu não tinha armadura para detê-la. Então eu fiquei. Consegui um emprego de tempo integral como auxiliar de enfermagem na casa de repouso Pinewood, a cerca de 20 minutos de nossa casa. O pagamento não era ótimo. Comecei ganhando um pouco mais de um salário mínimo, e ao longo dos anos cheguei a um salário melhor, mas eu comparecia a cada turno. Eu fazia dobras quando ofereciam. Eu cobria feriados. Fui funcionária do mês 4 vezes em 5 anos. E todo santo mês eu entregava uma parte do meu salário ao meu pai para as despesas da casa.
Começou com R$ 800 por mês. Quando eu tinha 25 anos, eram R$ 1.200. Aos 27, eram R$ 1.500. Eu mantinha um pequeno caderno onde anotava tudo o que eu contribuía. Eu ainda tenho aquele caderno. Ao longo de 10 anos, desde os 18 até a noite em que fui expulsa, aos 28, eu contribuí com um pouco mais de R$ 144.000 para aquela casa. R$ 144.000. Calculei isso uma noite. Sentada no meu carro estacionado em um posto de gasolina, depois da pior noite da minha vida, R$ 144.000. E meu pai me chamou de parasita. Durante todos esses anos, Maribel não trabalhou. Ela se formou no ensino médio em 2010, com uma média 6,0 e sem planos. Meu pai nunca a pressionou para conseguir um emprego. Ela passava os dias assistindo televisão, rolando as redes sociais e saindo com amigos. Quando fez 21 anos, começou a namorar um homem chamado Ricardo Alves, que vendia carros usados em uma concessionária na beira da rodovia Anhanguera. Ricardo se mudou para nossa casa 6 meses depois. Meu pai não cobrou o aluguel dele. Ele não pediu que ele contribuísse com as compras. Ricardo comia a comida que eu pagava. Usava a eletricidade que eu ajudava a cobrir. E nunca disse obrigado uma vez sequer. Quero deixar algo bem claro. Eu não fiquei naquela casa porque não podia sair. Fiquei porque acreditava na família. Fiquei porque amava meu pai apesar de tudo. Fiquei porque toda vez que pensava em ir embora, ouvia a voz dele dizendo: Sua mãe nos deixou. Você vai nos deixar também. E eu não suportava ser a segunda mulher a abandonar Romeu Rodrigues. Mas o amor, eu aprendi, nem sempre é correspondido. E a lealdade dada a pessoas que não a merecem não é nobre. É uma armadilha. Nos meses que antecederam aquela noite de novembro, as coisas pioraram. Maribel e Ricardo haviam assumido o maior quarto, o que costumava ser do meu avô. Meu pai deu a eles de presente quando Maribel anunciou que estava grávida. Fiquei feliz por ela no início. Eu realmente fiquei. Comprei roupas de bebê com meu próprio dinheiro. Criei uma lista de presentes para ela. Organizei um pequeno chá de bebê com as poucas economias que eu tinha. Mas a gravidez tornou Maribel cruel. Ou talvez apenas lhe deu permissão para dizer em voz alta o que ela sempre sentiu. Ela começou a fazer comentários. Pequenos no início. Deve ser bom não ter responsabilidades. Ela disse uma vez enquanto eu lavava a louça depois de um turno de 12 horas. Alguns de nós estão construindo famílias. Eu mordi a língua. Então os comentários ficaram maiores. Você tem quase 30 anos e não tem nada. Sem marido, sem filhos, sem diploma. O que você está fazendo da sua vida? Aquilo me atingiu fundo, porque era parcialmente verdade e ela sabia disso. Meu pai ouviu cada palavra. Ele nunca a corrigiu. Ele nunca disse para ela parar. Ele apenas ficava sentado em sua poltrona do papai, bebendo sua cerveja, assistindo à televisão, como se nada estivesse acontecendo. Seu silêncio era seu próprio tipo de violência. A gota d'água veio em 14 de novembro de 2018. Eu tinha acabado de terminar um turno duplo de 16 horas na Pinewood. Uma das residentes, uma senhora chamada Edith, de 93 anos, havia falecido durante o meu turno. Eu segurei a mão dela enquanto ela dava seu último suspiro, porque sua família não veio. Eu estava exausta de coração partido e cheirava a desinfetante e luto. Cheguei na garagem às 21h47 e a primeira coisa que vi foram minhas roupas espalhadas pelo gramado da frente como confete. Meus sapatos, meus livros, meus álbuns de fotos, a pequena caixa de joias de madeira que pertencera à minha avó. Tudo o que eu possuía no mundo jogado fora como lixo. Fiquei no meu carro por 1 minuto inteiro antes de conseguir me mover. Os faróis do meu velho Honda Civic iluminavam o gramado como um palco, e cada pedaço da minha vida estava em exibição. Meu casaco de inverno estava jogado sobre a caixa de correio.
Um saco de lixo cheio dos meus pijamas cirúrgicos havia se rasgado na calçada e o vento empurrava um par de calças azuis em direção ao meio-fio. Minha avó, Roselina, me dera um pequeno anjo de cerâmica 1 ano antes de morrer. Eu podia vê-lo caído de bruços na grama, perto dos degraus da frente, e eu já sabia que estava quebrado. Desliguei o motor, respirei fundo, e então eu os vi. Meu pai estava na varanda com o celular na mão, como se estivesse esperando. Não preocupado, não culpado, ele parecia satisfeito. Maribel estava ao lado dele, apoiada no corrimão com os braços cruzados sobre a barriga de grávida, e Ricardo estava atrás dela, com a mão em seu ombro, sorrindo, como um homem assistindo ao último quarto de um jogo de futebol. Saí do carro. Minhas pernas pareciam pesadas. O ar de novembro cortava minha pele através do meu fino pijama cirúrgico, e eu podia sentir o chão frio através das solas gastas dos meus sapatos. Caminhei em direção à varanda lentamente, passando por cima de uma pilha de minhas toalhas que alguém havia simplesmente despejado em um monte. Meu pai falou primeiro. Você tem 28 anos nos sugando até o osso, como uma maldita parasita. Fora daqui. Eu fiquei ali. Olhei para o rosto dele, o rosto que eu passei a vida inteira tentando agradar, e procurei por algo. Arrependimento, hesitação. Qualquer coisa que me dissesse que isso era um erro, que ele não queria dizer aquilo, que ele voltaria atrás. Não havia nada. Seus olhos eram planos e duros como duas pedras pressionadas em seu crânio. Pai, eu disse. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Acabei de trabalhar 16 horas. Uma mulher morreu em meus braços esta noite. Podemos, por favor, conversar sobre isso lá dentro. Ele não se moveu. Não há nada para conversar. Maribel precisa do seu quarto para o berçário. Você já viveu de graça por tempo suficiente. Vivendo de graça. A palavra me atingiu como um soco. Eu dei àquela casa R$ 144.000 ao longo de 10 anos. Eu paguei por mantimentos, contas, seguro do carro que eu compartilhava com ele, consertos, coparticipações médicas. Eu não vivi de graça em nada, mas naquele momento de pé, naquele gramado frio com minha vida espalhada ao meu redor, eu não tinha energia para discutir. Maribel deu um passo à frente. Ela pegou uma bolsa de lona que estava no degrau de cima, uma das minhas bolsas, e a chutou pela calçada. Ela deslizou pelo concreto e pousou na rua. Até mais sua encostada, disse ela. Sua voz era alegre, quase musical. Ah, e também vamos bloquear você do Wi-Fi. Ricardo riu. Uma risada alta e estúpida que ecoou pela rua silenciosa. Olhei para o outro lado da rua. Os vizinhos Haroldo e Dina Oliveira estavam sentados na varanda. Haroldo tinha uma cerveja na mão. Dina estava em uma cadeira de jardim com um cobertor sobre as pernas. Eles estavam assistindo a tudo como se fosse entretenimento gratuito. Eles não desviaram o olhar quando os peguei encarando. Eles não ofereceram ajuda. Eles não disseram uma única palavra. Algo mudou dentro de mim. Não consigo explicar exatamente, mas foi como uma porta se fechando. Não uma batida, um clique silencioso e deliberado. A parte de mim que implorava por aprovação, por amor, por reconhecimento daquelas pessoas, essa parte se calou. E no silêncio, algo mais duro, algo mais afiado acordou. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu não implorei. Virei-me e comecei a colocar minhas coisas no carro. Peguei cada peça de roupa, cada sapato, cada livro. Recolhi meus pijamas cirúrgicos da calçada. Juntei o anjo de cerâmica quebrado da minha avó e enrolei os pedaços em uma toalha. Recuperei minha bolsa de lona da rua, empilhei tudo no banco de trás e no porta-malas do meu Honda, com o tipo de eficiência silenciosa que eu usava ao organizar armários de suprimentos no trabalho. Levei cerca de 45 minutos. Ninguém ajudou. Ninguém falou. Meu pai ficou na varanda o tempo todo me observando com os braços cruzados. Maribel entrou depois de cerca de 10 minutos.
Entediada com o show, Ricardo permaneceu por um tempo. Depois a seguiu. Eu podia ouvir a televisão ligar através da porta da frente aberta. Quando terminei, fechei o porta-malas. Voltei pela garagem, subi os 3 degraus da varanda. Meu pai não recuou. Fiquei perto o suficiente para ver os vasos sanguíneos rompidos em seu nariz, os fios grisalhos em sua barba por fazer, as linhas profundas ao redor de sua boca, que eu costumava pensar que vinham do trabalho duro, mas agora percebia que vinham da amargura. Olhei nos olhos dele. Então me virei e olhei através da porta de tela para onde Maribel e Ricardo estavam sentados no sofá. Olhei de volta para Haroldo e Dina do outro lado da rua e disse com calma e clareza: Espero que todos vocês durmam bem esta noite, porque chegará um dia em que nenhum de vocês descansará. Meu pai piscou. Por uma fração de segundo, algo cintilou por trás de seus olhos. Não culpa, não arrependimento, medo, apenas um flash disso. E então se foi. Voltei para o meu carro. Entrei. Liguei o motor. E saí daquela garagem sem olhar para trás. Nos primeiros 20 minutos, dirigi no piloto automático. Eu não sabia para onde estava indo. Apenas dirigi pela Rua das Acácias até a rua principal, passando pelo supermercado central, pela escola, pela lavanderia onde trabalhei aos 16 anos. Dirigi até as luzes da rua acabarem e a estrada se transformar em trechos escuros de fazendas. Parei em um posto de descanso perto da saída da rodovia para o município de Colina. Desliguei o carro. Sentei-me na escuridão com as mãos no volante e então chorei. Não o tipo de choro bonito que se vê nos filmes. O tipo feio. O tipo em que todo o seu corpo treme e seu nariz escorre e você faz sons que nem parecem humanos. Chorei pela filha que eu fui aquela que deu tudo e não recebeu nada. Chorei pelos 10 anos que nunca mais terei de volta. Chorei pela carta de aceitação que rasguei. Chorei por Edith, a senhora de 93 anos que morreu naquela tarde, com ninguém segurando sua mão além de mim. Chorei até não poder mais chorar. E então, eu sentei no silêncio. Olhei para o teto do meu carro e tomei uma decisão. Eu estava farta de ser a pessoa que os outros usavam. Eu estava farta de ser a quieta, a responsável, aquela que se sacrificava para que todos os outros pudessem ficar confortáveis. Eu estava farta de ser Evelina a parasita, Evelina a encostada, Evelina a filha que ficou para que seu pai não se sentisse abandonado. Aquela versão de mim morreu naquele gramado espalhada pela grama com o resto dos meus pertences. Peguei meu telefone. Eu tinha R$ 500 na minha conta corrente e um tanque 3/4 cheio. Eu não tinha economias porque cada centavo extra tinha ido para aquela casa. Eu não tinha cartão de crédito porque meu pai me disse, quando eu tinha 19 anos, que cartões de crédito eram para pessoas irresponsáveis. Eu acreditei nele enquanto Maribel acumulou R$ 5.000 em aos 18 anos e ele pagou sem dizer uma palavra. Abri meu telefone e rolei para um número que eu não ligava há mais de um ano, Rosário Santos. Ela era uma mulher com quem trabalhei na Pinewood por 3 anos antes de ela se mudar para uma instituição em São Paulo. Ela era 15 anos mais velha que eu e tinha sido a coisa mais próxima de uma figura materna que eu tive desde que Dolores foi embora. Eu não ligava para ela porque tinha vergonha da minha vida do fato de ainda estar morando em casa, ainda entregando dinheiro ao meu pai ainda presa. Era quase 11 da noite. Liguei mesmo assim. Ela atendeu no segundo toque. Evelina, minha filha, é você. Eu contei tudo a ela em um longo fôlego. Contei sobre o gramado, sobre meu pai, sobre Maribel, sobre Ricardo, sobre os vizinhos. Eu disse a ela que não tinha para onde ir. Eu disse a ela que tinha R$ 500 em meu nome. Rosário ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse: Você dirige para São Paulo esta noite. Vou deixar a luz da varanda acesa. Você vai ficar comigo até descobrir seu próximo passo. Não discuta comigo. Eu não discuti.
Voltei para a rodovia e dirigi 3 horas até São Paulo, chegando à pequena casa amarela de Rosário Santos, às 2h15 da manhã, de 15 de novembro de 2018. A luz da varanda estava acesa, como ela disse. Ela estava esperando na porta de roupão, com uma xícara de chá quente na mão. Rosário morava sozinha em uma casa de 2 quartos na Rua Calixto, na Zona Leste. Seu marido Felipe havia falecido 4 anos antes de um problema cardíaco e seus 2 filhos eram adultos e moravam em outros estados. Ela havia transformado o segundo quarto em uma sala de costura, mas ela o limpou naquela mesma noite, enquanto eu ainda dirigia. Quando eu entrei pela porta, havia um colchão de solteiro no chão com lençóis limpos, um travesseiro e um cobertor dobrado. Não é muito, disse ela enquanto me levava pelo corredor, mas é seu pelo tempo que precisar. Coloquei minhas malas no canto daquele quarto e sentei na beira do colchão. Os pedaços de cerâmica do anjo da minha avó ainda estavam enrolados em uma toalha na minha bolsa. Eu podia senti-los através do tecido irregulares e afiados. Olhei para Rosário e ela deve ter visto algo em meu rosto porque veio e sentou-se ao meu lado e colocou o braço em volta dos meus ombros. Você não é o que eles te chamaram, disse ela. Você nunca foi. Eu dormi por 14 horas. Quando acordei era final da tarde de 15 de novembro e o sol entrava por uma janela sem cortina. Por alguns segundos não soube onde estava. Então tudo voltou de uma vez. O gramado, as roupas na grama, o som da bolsa de lona raspando na rua e senti meu estômago se apertar em um nó. Rosário estava na cozinha fazendo galinhada. Ela não me perguntou como eu me sentia. Apenas me entregou um prato e me disse para comer. Sentamos em sua pequena mesa e ela me deixou ficar quieta por um tempo. Então ela olhou para mim e disse: Então qual é o plano? Eu não tinha um. Por 10 anos, meu plano tinha sido simples: trabalhar, contribuir, sobreviver e esperar que um dia meu pai olhasse para mim e dissesse que estava orgulhoso. Esse plano acabou agora. Eu precisava de um novo e precisava rápido, porque eu tinha R$ 500 sem economias e um carro de 13 anos com 143 mil quilômetros rodados. Rosário pousou o garfo. Vou te dizer uma coisa, e você vai ouvir. Você é uma auxiliar de enfermagem com 10 anos de experiência. Você é confiável. Você é habilidosa. E você tem uma ética de trabalho que a maioria das pessoas com o dobro da sua idade não tem. Você não está começando do nada. Você está começando de algo. Você só não consegue ver ainda porque aquelas pessoas fizeram você acreditar que não valia nada. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mas acreditar nisso levaria tempo. Na manhã seguinte, 16 de novembro, comecei a fazer ligações. Entrei em contato com a casa de repouso Pinewood e disse à minha supervisora, uma mulher chamada Gabriela Medeiros, que precisaria me transferir para uma instituição mais perto de São Paulo. Gabriela ficou surpresa, mas me apoiou. Ela disse que me daria uma referência estelar e perguntou se eu queria que ela entrasse em contato com alguns conhecidos. Eu disse que sim. No final daquele dia, Gabriela me conectou com a diretora de enfermagem de uma instituição chamada Vivenda Magnólia, localizada a cerca de 15 minutos da casa de Rosário. A diretora, uma mulher chamada Lúcia Guimarães, me disse que eles tinham uma vaga imediata para uma auxiliar de enfermagem experiente no turno do dia. O pagamento era um pouco melhor do que eu ganhava. Fui para uma entrevista em 17 de novembro. Vesti meu pijama cirúrgico mais limpo, o único conjunto que não estava amassado por ter sido jogado no chão, e sentei-me em frente a Lúcia Guimarães em seu pequeno escritório, e respondi suas perguntas com toda a compostura que consegui reunir. Ela me perguntou por que eu estava saindo da minha instituição anterior. Eu disse que havia me mudado por motivos pessoais. Ela não insistiu. No final da entrevista, ela olhou para meus 10 anos de experiência, meus 4 prêmios de funcionária do mês e a referência brilhante de Gabriela e me ofereceu o cargo na hora. Comecei em 19 de novembro. Aqueles primeiros dias em São Paulo foram um borrão de logística de sobrevivência.
Abri uma nova conta bancária em uma cooperativa de crédito perto da casa de Rosário. Configurei o depósito direto. Mudei meu endereço de correspondência. Liguei para minha operadora de celular e mudei para um plano mais barato. Rosário se recusou a aceitar aluguel de mim no primeiro mês. Ela disse: Você pode começar a me pagar R$ 500 por mês em janeiro. Agora seu trabalho é respirar. Quero fazer uma pausa aqui e falar sobre Rosário por um momento, porque ela é uma das pessoas mais importantes nesta história e merece ser compreendida. Rosário Santos tinha 53 anos quando apareci em sua porta naquela noite. Ela passou 30 anos trabalhando no cuidado de idosos, começando como cuidadora domiciliar e subindo para uma posição de técnica de enfermagem sênior. Ela sobreviveu à morte de seu marido, à solidão de uma casa vazia e a uma lesão nas costas que quase encerrou sua carreira. Ela era durona, gentil prática e não tolerava bobagens. Ela me disse uma vez sentada em sua varanda dos fundos, com um copo de chá gelado, que quando seu marido Felipe era vivo, ele costumava dizer que as pessoas que mais te amam nunca te farão sentir pequena. Se alguém está te fazendo sentir pequena, ela disse, repetindo as palavras dele, é porque eles precisam que você seja pequena para que eles possam se sentir grandes. Pensei no meu pai quando ela disse isso sobre Maribel, e pensei em todos os anos que passei me encolhendo para que eles pudessem parecer mais altos. Na Vivenda Magnólia, mergulhei no trabalho. Os residentes eram uma mistura de pessoas com necessidades variadas, alguns com demência, alguns se recuperando de cirurgias, alguns simplesmente idosos demais para morar sozinhos. Conectei-me com eles rapidamente. Havia um homem chamado Cláudio Bastos, de 87 anos, um ferroviário aposentado com um humor afiado e um fraco por doces. Ele me chamava de mocinha e me contava piadas todas as manhãs enquanto eu o ajudava com seu remédio para a pressão arterial. Havia uma mulher chamada Olívia Clara, 90, e que fora professora por 40 anos e ainda corrigia a gramática das pessoas de sua cadeira de rodas. E havia um homem chamado Senhor Walter Tanaka, 79, um imigrante que raramente falava, mas às vezes pegava minha mão e a apertava. E eu sabia que ele estava dizendo obrigado. Essas pessoas se tornaram minhas âncoras. Em um mundo que acabara de me descartar, elas me lembraram que eu tinha valor, que meu trabalho importava. Que comparecer, estar presente, ser gentil, essas coisas não eram fraquezas, eram forças. No final de novembro, eu havia me estabelecido em uma rotina. Trabalhava 5 dias por semana, das 7 horas às 15 horas. Voltava para casa, jantava com Rosário e passava minhas noites estudando. Porque aqui está a coisa sobre ser expulsa. Isso abriu espaço. Todos aqueles anos que passei gerenciando a casa do meu pai, pagando suas contas, absorvendo as críticas de Maribel, isso consumia energia, enormes quantidades de energia. E agora essa energia estava livre. Eu a tinha de volta e ia usá-la. Pesquisei cursos de enfermagem na área de São Paulo. Encontrei um programa acelerado de técnico de enfermagem em uma escola técnica chamada ETEC, a cerca de 20 minutos de distância. O programa durava 12 meses. A mensalidade era cara, mas descobri um programa de bolsas do governo que cobria a maior parte para trabalhadores da área da saúde que buscavam certificações avançadas. Me inscrevi em 1º de dezembro. Enquanto esperava pela decisão da bolsa, peguei turnos extras na Vivenda Magnólia. Lúcia Guimarães notou minha ética de trabalho e começou a me dar as tarefas mais complexas, residentes com necessidades de cuidados avançados, novas admissões que precisavam de avaliações de entrada detalhadas. Ela me chamou de lado um dia em meados de dezembro e disse: Evelina, você é uma das melhores auxiliares que já gerenciei. Por que você ainda não é enfermeira? Eu contei a verdade a ela. Contei sobre a carta de aceitação que rasguei aos 18 anos. Contei sobre os 10 anos que passei apoiando minha família. Não entrei em detalhes sobre a noite no gramado. Apenas disse:
Eu coloquei minha família em primeiro lugar por muito tempo. Agora estou me colocando em primeiro lugar. Ela assentiu. Bom, e se precisar de uma referência para esse programa de técnico de enfermagem, venha até mim. Fui para casa naquela noite e sentei no quarto de hóspedes de Rosário e chorei. Mas essas lágrimas eram diferentes das do posto de descanso. Não eram lágrimas de luto. Eram lágrimas de reconhecimento. Eu estava me vendo claramente. Talvez pela primeira vez na minha vida. E a mulher que eu vi não era uma parasita ou uma encostada. Ela era alguém que foi mantida para baixo por tanto tempo que esqueceu que sabia como se levantar. Durante todo esse tempo, não tive notícias do meu pai ou de Maribel. Nenhuma ligação texto ou mensagem. Parte de mim esperava algo, um pedido de desculpas, uma explicação. Até mesmo um simples "onde você está?". Mas não havia nada. Era como se eu nunca tivesse existido naquela casa. Como se eu fosse um móvel que eles finalmente decidiram jogar fora e já haviam esquecido. Dezembro avançou e eu também. Cada dia era um pequeno ato de reconstrução. Abri uma conta poupança e configurei uma transferência automática de R$ 150 de cada pagamento. Não era muito, mas depois de anos entregando tudo para meu pai, o ato de economizar dinheiro para mim mesma parecia quase revolucionário. Comprei uma pequena escrivaninha em uma loja de segunda mão por R$ 80 e a montei no canto do meu quarto. Comprei uma luminária. Comprei um caderno, não para registrar quanto dinheiro eu dava a outra pessoa, mas para planejar meu próprio futuro. Em 14 de dezembro, recebi uma carta do governo. A bolsa de estudos havia sido aprovada. Eles cobririam a maior parte da minha mensalidade. Eu precisaria pagar o restante, cerca de R$ 3.000. Sentei no chão do meu quarto com aquela carta nas mãos e a li 3 vezes para ter certeza de que era real. Então entrei na cozinha onde Rosário estava fazendo pamonha para uma reunião de fim de ano em sua igreja e mostrei a ela. Ela leu uma vez, olhou para mim e disse: "Minha filha, isso é só o começo." Matriculei-me no programa de técnico de enfermagem na ETEC em 7 de janeiro de 2019. As aulas eram à noite de segunda a quinta das 18 horas e 30 minutos às 22 horas. Ajustei meu horário na Vivenda Magnólia para trabalhar das 6 horas às 14 horas, o que me dava tempo suficiente para ir para a escola. Meus dias se tornaram longos. 12 horas de trabalho e estudo, depois estudar até meia-noite, dormir 5 ou 6 horas e começar tudo de novo. Mas eu não estava cansada. Pela primeira vez em anos, eu tinha um propósito. Não o propósito emprestado de manter a casa de outra pessoa funcionando. Meu próprio propósito. O programa era rigoroso. Anatomia, farmacologia, habilidades clínicas, avaliação de pacientes. Havia 22 alunos na minha turma e a maioria era mais nova que eu. Mas eu tinha algo que eles não tinham: 10 anos de experiência prática. Quando o instrutor demonstrava técnicas de curativo, eu já as tinha feito centenas de vezes. Quando estudávamos administração de medicamentos, eu já conhecia os protocolos de cor. Minha experiência clínica me deu uma base que fez o material acadêmico se encaixar de uma maneira que talvez não teria de outra forma. Minhas notas foram fortes desde o início. Tirei um 9,4 na minha primeira prova de farmacologia e um 9,7 na minha avaliação de habilidades clínicas. Minha instrutora, uma mulher chamada professora Lillian Chen, me chamou de lado após o primeiro mês e me disse que eu era uma das alunas mais fortes que ela vira em anos. "Você tem instintos que não podem ser ensinados", disse ela. "A maioria dos alunos aprende procedimentos. Você entende os pacientes." Agradeci a ela, fui para o meu carro e fiquei sentada lá por 10 minutos apenas absorvendo aquelas palavras. Ninguém na minha família jamais me disse que eu era boa em algo. Meu pai nunca reconheceu o trabalho que eu fazia. Nem na casa de repouso, nem em casa, em lugar nenhum. Maribel passou anos me chamando de perdedora,
Um desperdício, uma mulher sem nada para mostrar na vida. E aqui estava uma professora com 30 anos de experiência me dizendo que eu tinha algo especial. Durante esse tempo, mantive distância da minha família. Não liguei, não mandei mensagem, não verifiquei suas redes sociais. Isso não foi fácil. Havia noites em que eu ficava na cama olhando para o teto e me perguntando o que eles estavam fazendo. Meu pai estava comendo bem. A gravidez de Maribel estava correndo bem. Ricardo finalmente conseguiu um emprego de verdade. Esses pensamentos circulavam em minha mente, e eu tinha que me impedir fisicamente de pegar meu telefone. Rosário notou. Uma noite no final de janeiro, ela me encontrou sentada na varanda dos fundos, no frio, olhando para o meu telefone, com a página de contato do meu pai aberta. Ela sentou-se ao meu lado e não disse nada por um longo tempo. Então ela pegou o telefone gentilmente da minha mão, desligou a tela e disse: As pessoas que te jogaram naquele gramado não podem morar na sua cabeça de graça. Você já pagou aluguel suficiente para eles. Ela estava certa. Guardei o telefone e voltei a estudar. Fevereiro trouxe um desenvolvimento que eu não esperava. Eu estava no trabalho ajudando Cláudio Bastos com seus exercícios matinais quando Lúcia Guimarães veio me procurar. Ela me disse que havia uma mulher no saguão perguntando por mim. Saí confusa e encontrei uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela era alta, talvez na casa dos 40 anos, com cabelo grisalho curto e olhos castanhos penetrantes. Ela se apresentou como Vivian Costa e disse que era a diretora regional da empresa controladora da Vivenda Magnolia, a Crestview Senior Services. Vivian me disse que estava revisando as métricas de desempenho dos funcionários em todas as instalações da região e meu nome apareceu várias vezes. Ela me pediu para sentar e, nos 30 minutos seguintes, perguntou sobre minha formação, minha experiência, meus objetivos. Contei a ela sobre o programa de técnico de enfermagem. Contei a ela que eventualmente queria me tornar uma enfermeira graduada. Ela ouviu atentamente, fazendo anotações em um pequeno bloco. No final da conversa, ela disse: A Crestview tem um programa de reembolso de mensalidades para funcionários que buscam graduação em enfermagem que cobre até R$ 12.000 por ano. Vou recomendá-la pessoalmente para isso. Eu quase não consegui falar. R$ 12.000 por ano. Isso cobriria não apenas o restante da minha mensalidade de técnica, mas potencialmente ajudaria com um programa de graduação no futuro. Agradeci a ela, provavelmente vezes demais. E ela sorriu e disse: Evelina, empresas como a nossa sobrevivem por causa de pessoas como você. Investir em você não é caridade, é um negócio inteligente. Naquela noite, sentei-me na minha pequena escrivaninha e fiz algo que nunca tinha feito antes. Escrevi um plano de 5 anos. Não uma lista vaga de esperanças, mas um plano concreto com datas, valores e marcos. Até janeiro de 2020, eu concluiria minha certificação de técnica. Até junho de 2020, eu começaria um programa de ponte de técnico para enfermeiro. Até 2023, eu seria uma enfermeira graduada. Até 2024, eu teria meu próprio apartamento e uma conta poupança com pelo menos R$ 30.000. Colei aquele plano na parede acima da minha escrivaninha. Todas as manhãs antes do trabalho, eu olhava para ele. Todas as noites antes de dormir, eu olhava para ele. Não era apenas um pedaço de papel. Era uma promessa para mim mesma. Uma promessa de que a garota que rasgou sua carta de aceitação aos 18 anos não definiria a mulher que eu estava me tornando aos 28. Março chegou, e com ele o primeiro teste real da minha determinação. Maribel teve o bebê uma menina. Descobri através de um post em uma rede social que uma ex-colega de classe compartilhou. O nome do bebê era Jade. Havia uma foto de Maribel em uma cama de hospital, segurando o bebê com meu pai ao lado dela, radiante. Ricardo também estava lá, parecendo orgulhoso de uma forma que parecia performática, como se ele tivesse ensaiado a expressão. Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo. A seção de comentários estava cheia de parabéns. Pessoas escrevendo linda família e abençoados,
e tão feliz por vocês. Ninguém me mencionou. Ninguém perguntou onde estava a irmã, onde estava a tia, onde estava a filha que ajudou a criar a mãe e a financiar a casa que tornou aquele momento possível. Pousei meu telefone e me afastei dele. Fui para a cozinha, servi um copo de água e bebi devagar. Então voltei para o meu quarto, abri meu livro de farmacologia e estudei por 3 horas. Há um certo tipo de força que vem de escolher a si mesmo quando todos os instintos do seu corpo estão gritando para você voltar para as pessoas que te machucaram. Não parece heróico, parece solitário, doloroso e errado. Mas foi a escolha mais importante que já fiz. Abril trouxe algo inesperado. Eu estava na Vivenda Magnólia, fazendo minhas rondas da tarde, quando recebi uma ligação de um número que não reconheci. Quase não atendi, mas algo me disse para pegar. Do outro lado estava uma mulher chamada Miriam Delgado. Ela disse que estava ligando do escritório de uma clínica de advocacia para o Bono, em São Paulo. Ela disse que Rosário os contatou em meu nome. Eu não pedi a Rosário para fazer isso. Eu nem sabia que ela tinha feito. Mas Rosário, ao que parece, estava pensando em algo que eu mencionei de passagem semanas antes durante uma de nossas conversas noturnas na varanda. Eu tinha contado a ela que contribuí para os pagamentos da hipoteca do meu pai por anos, mas nunca fui colocada no título da casa. Eu também mencionei que meu pai uma vez prometeu, quando eu tinha uns 20 anos, que a casa seria deixada para mim e Maribel em partes iguais. Ele nunca colocou isso por escrito. Miriam me pediu para ir a uma consulta. Fui na semana seguinte. Ela era uma mulher pequena, com óculos de armação de arame e um jeito calmo e medido de falar. Ela me pediu para levar qualquer documentação que eu tivesse sobre minhas contribuições financeiras. Levei meu caderno aquele onde eu registrei cada centavo. Levei extratos bancários de 7 anos. Levei recibos de consertos domésticos que eu financiei pessoalmente. Miriam revisou tudo por cerca de 1 hora. Então ela olhou para mim e disse: Evelina, você tem um caso em potencial aqui. As contribuições que você fez podem ser consideradas enriquecimento ilícito se seu pai se beneficiou delas, enquanto negava a você qualquer participação no imóvel. Este não é um caso simples, mas também não é impossível. Saí daquela reunião com um sentimento que não experimentava há muito tempo. Não raiva, não tristeza, algo mais próximo da clareza. Por 10 anos eu dei e dei. E eu tinha aceitado que dar é apenas o que a família faz. Mas a família não deveria ser uma rua de mão única. E a estrada que eu estava percorrendo só ia em uma direção. Maio de 2019 foi o mês em que tudo começou a acelerar. Eu estava há 5 meses no meu programa de técnico, mantendo uma média de 9,5. Trabalhando em tempo integral na Vivenda Magnólia e agora me encontrando com Miriam Delgado, uma vez a cada 2 semanas para construir um caso. Meus dias estavam lotados das 6 horas da manhã até a meia-noite. Mas eu me sentia mais viva do que em anos. Cada aula que eu frequentava, cada habilidade que eu dominava, cada real que eu economizava, era um tijolo na fundação de uma vida que era finalmente, verdadeiramente minha. Miriam havia designado um paralegal chamado Tiago Fernandes para ajudar a organizar meus registros financeiros. Tiago era meticuloso. Ele passou por cada extrato bancário, cada recibo, cada entrada em meu caderno e criou uma planilha que detalhava minhas contribuições mês a mês por 10 anos. O total chegou a R$ 144.347. Vê-lo organizado assim, em linhas arrumadas com datas e valores, tornou o real de uma forma que as anotações rabiscadas no caderno nunca tinham feito. Miriam me explicou a estratégia legal em termos simples. Pela lei brasileira, havia um conceito chamado enriquecimento sem causa. Se uma pessoa confere um benefício a outra, e seria injusto para a outra pessoa manter esse benefício sem compensação, o tribunal poderia ordenar a restituição. Minha situação não era típica. Eu não era uma sócia ou uma prestadora de serviços. Eu era um membro da família. Mas o valor era significativo.
A documentação era forte, e o fato de me terem prometido participação na casa e depois me expulsado sem aviso prévio fortalecia o argumento. Não temos garantia de vitória, Miriam me disse honestamente. Disputas financeiras entre familiares são complicadas, e os juízes às vezes relutam em se envolver. Mas você tem algo que a maioria das pessoas na sua situação não tem. Você tem provas. Ela me perguntou se eu queria prosseguir. Eu disse sim sem hesitação. Não por vingança. Não para punir meu pai. Mas porque eu ganhei aquele dinheiro com turnos de 16 horas, feriados, aniversários perdidos, pés doloridos e o cheiro de desinfetante no meu cabelo. Aquele dinheiro era meu e eu queria que fosse reconhecido. Miriam enviou uma carta de notificação formal ao meu pai em 3 de junho de 2019. A carta descrevia minhas contribuições, referenciava a alegação de enriquecimento sem causa e solicitava uma reunião para discutir uma compensação justa. O valor que solicitamos foi de R$ 100.000, que era menos do que o total que eu havia contribuído, mas era um número que Miriam sentia ser razoável dados os custos do litígio. Não ouvi nada por 2 semanas. Então, em 18 de junho, meu telefone tocou. Era meu pai. Atendi porque precisava. Sentei-me no meu carro no estacionamento da Vivenda Magnólia e ouvi. Quem diabos você pensa que é? A voz dele era alta e crua. Você manda um advogado atrás do seu próprio pai depois de tudo que fiz por você. Eu mantive um teto sobre sua cabeça por 28 anos e é assim que você me paga. Deixei-o falar. Ele continuou por vários minutos. Ele me chamou de ingrata. Ele disse que eu estava despedaçando a família. Ele disse que Maribel estava arrasada. Ele disse que os vizinhos descobriram e ele estava humilhado. Ele disse que eu sempre fui a difícil, a que pensava que era melhor que todo mundo, a que nunca apreciou o que tinha. Quando ele finalmente parou respirando com dificuldade, eu disse: eu contribuí com mais de R$ 144.000 para aquela casa. Tenho documentação para cada real. Você jogou minhas coisas no gramado e me chamou de parasita. Não tenho mais nada a dizer a você. Meu advogado entrará em contato. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não vacilou uma vez durante aquela conversa. Isso importava para mim. Importava que ele ouvisse uma mulher, não uma menina, não a filha obediente, que rasgou seus sonhos porque ele pediu. Uma mulher que conhecia seu valor. Na semana seguinte, recebi um texto de Maribel, que era longo, confuso e cheio de acusações. Ela disse que eu estava sendo egoísta. Ela disse que o bebê precisava do dinheiro mais do que eu estava tentando tirar comida da boca de Jade. Ela disse que eu sempre tive ciúmes dela, que não suportava que ela tivesse uma família, e eu não. O texto terminava com: Você está morta para nós. Deveria ter ficado longe. Li uma vez, tirei um print, encaminhei para Miriam. Então deletei o texto e bloqueei o número de Maribel. Quero explicar algo aqui, porque sei que algumas pessoas podem pensar que eu estava sendo fria ou sem coração. Não estava. Bloquear minha irmã, prosseguir com a ação legal, recusar-se a me envolver com a culpa do meu pai, nada disso foi fácil. Cada uma dessas ações me custou algo. Houve noites em que não consegui dormir, me perguntando se estava cometendo um erro, me perguntando se havia alguma versão desta história em que eu poderia ter simplesmente deixado para lá e seguido em frente. Mas eu passei a vida inteira deixando as coisas para lá. Fui a pessoa madura tantas vezes que me encolhi até quase nada. E eu estava farta de me encolher. O inverno de 2019 foi intenso. Eu estava jonglando 3 coisas ao mesmo tempo: trabalho-escola e o caso legal. Rosário foi minha âncora durante tudo isso. Ela cozinhava o jantar para que estivesse pronto quando eu chegasse da aula. Ela me interrogava sobre termos de farmacologia com os cartões que eu fazia. Ela se sentava comigo na varanda quando eu precisava respirar e não falar sobre nada sério. Em julho, tive um estágio clínico em um hospital na zona sul de São Paulo.
Foi minha primeira vez trabalhando em um ambiente de cuidados agudos, em vez de uma instituição de longa permanência. E era um mundo totalmente diferente. O ritmo era mais rápido, os riscos eram maiores e os pacientes estavam mais doentes. Auxiliei no cuidado pós-cirúrgico, administração de medicamentos, tratamento de feridas e educação do paciente. Minha instrutora clínica, uma enfermeira chamada Demétria Lima, era exigente, precisa e exatamente o tipo de professora que eu precisava. Um dia, durante o estágio, tivemos um paciente, um homem de 60 anos, que acabara de fazer uma cirurgia de substituição do joelho. Ele estava ansioso, irritadiço, e estava dando trabalho para a equipe a manhã toda. Demetria me pediu para assumir seus cuidados. Entrei no quarto, me apresentei e passei os primeiros 10 minutos apenas conversando com ele. Não sobre o joelho, sobre ele. O nome dele era Raimundo. Ele era um eletricista aposentado. Ele tinha um pastor alemão chamado Biscoito. Ele estava com medo porque morava sozinho e não sabia como lidaria com a recuperação. Ouvi tudo o que ele disse. Então, o ajudei com seus exercícios de fisioterapia. Ajustei o horário de seus medicamentos para alinhar melhor com seu ciclo de dor e o conectei com o departamento de serviço social do hospital para que pudessem providenciar visitas de home care. No final do meu turno, Raimundo estava mais calmo, cooperativo e grato. Ele olhou para mim e disse: "Você é boa nisso. Você realmente se importa." E Dimitria estava observando da porta. Ela veio até mim depois e disse: "Isso é enfermagem. Não os procedimentos, não os medicamentos, a conexão. Você tem isso." Em agosto, algo aconteceu que eu não esperava. Recebi uma carta pelo correio da minha mãe, Dolores. Eu não tinha notícias dela desde o cartão de aniversário, com R$ 20, quando eu tinha 12 anos. 16 anos de silêncio. A carta era curta, escrita à mão em papel de caderno pautado. Ela disse que ouviu, através de um parente distante, que eu estava passando por alguns problemas. Ela disse que sentia muito por ter ido embora. Ela disse que esperava que eu estivesse bem. Incluía seu número de telefone e um endereço em Ilhéus, Bahia. Li aquela carta sentada na cama do quarto de hóspedes de Rosário e não senti quase nada. Isso me surpreendeu. Passei anos, especialmente na minha adolescência, fantasiando sobre o dia em que minha mãe entraria em contato. Imaginei chorar, gritar, abraçá-la, perdoá-la, tudo isso. Mas sentada ali, aos 28 anos, segurando suas palavras em minhas mãos, eu apenas me senti cansada. Não com raiva, não triste, apenas cansada de pessoas aparecendo depois que a parte difícil já passou. Guardei a carta em uma gaveta. Não liguei para ela. Não respondi. Talvez um dia eu o fizesse, mas aquele dia não era hoje. Hoje eu tinha uma prova de farmacologia para estudar um turno às 6 da manhã e um caso legal para preparar. Minha mãe não esteve presente em nenhuma das partes difíceis, e eu não ia recompensá-la por aparecer durante as fáceis. Setembro trouxe outro marco. Miriam me ligou em uma tarde de terça-feira e me disse que meu pai havia contratado um advogado. O nome dele era Dr. Ciro Valença e ele atuava em um pequeno escritório em Ponte Nova. Miriam disse que Valença respondeu à carta de notificação com uma contra-alegação, afirmando que minhas contribuições eram doações voluntárias, não empréstimos, e que eu não tinha direito legal à compensação. Ele também argumentou que o custo do meu quarto e alimentação por 10 anos excedia o que eu havia contribuído, tornando a alegação nula. Senti um flash de raiva quando Miriam me contou isso. Quarto e alimentação. Como se o quarto em que eu dormia, o mesmo quarto desde criança, fosse algum tipo de acomodação de luxo. Como se a comida que eu mesma comprava, em grande parte, fosse um presente do meu pai. Como se os anos de trabalho, cozinhar, limpar, pagar contas, cuidar emocionalmente, tudo isso não valesse nada. Miriam estava calma. Ela disse que essa era uma estratégia de defesa comum e que tínhamos fortes evidências para combatê-la. Ela disse que solicitaríamos uma audiência de mediação.
Se isso não resolvesse, entraríamos com uma ação no Juizado Especial Cível. O máximo no JEC na época era de 40 salários mínimos, mas Miriam disse que poderíamos entrar na Justiça Comum pelo valor total. Eu disse a ela para entrar onde ela achasse melhor. Eu não ia recuar. Outubro de 2019 foi o mês em que a história da minha família se tornou pública de uma forma que eu não previa. Eu havia mantido os detalhes da minha situação em sigilo. Rosário sabia. Miriam e Tiago sabiam. Alguns colegas próximos na Vivenda Magnólia sabiam de partes, mas eu não postei nada nas redes sociais. Não falei com parentes distantes, não fiz nenhuma declaração pública. Eu estava focada no meu trabalho, na minha escola e no meu caso. Mas meu pai, ao que parece, estava fazendo o oposto. Ele estava contando sua versão da história para quem quisesse ouvir. E sua versão era dramaticamente diferente da verdade. De acordo com o que me chegou através de uma prima chamada Helena Garcia, que morava em Ponte Nova e ainda falava comigo. Ocasionalmente, meu pai estava dizendo às pessoas que eu estava roubando dinheiro dele há anos, que eu estava secretamente desviando fundos da conta da casa, que eu havia deixado a família no meio da noite sem explicação, e depois contratei um advogado para extorquí-lo. Ele disse às pessoas que eu estava usando drogas. Ele disse às pessoas que eu tinha um problema de jogo. Ele disse às pessoas que eu abandonei Maribel durante a gravidez porque eu era ciumenta e instável. Helena me ligou em 4 de outubro e relatou tudo isso em uma única ligação ofegante. Evelina, ela disse, você precisa saber o que estão dizendo por aí. O tio Romeu está dizendo a todos que você é uma ladra e uma viciada. As pessoas estão acreditando nele. Pessoas que te conhecem a vida toda. Sentei-me na beira da cama e ouvi e senti algo que só posso descrever como uma fúria fria e clara. Não a raiva quente e impulsiva que te faz querer gritar e quebrar coisas. O tipo que se instala em seus ossos e torna tudo nítido e imóvel. Agradeci a Helena e pedi que ela fizesse uma coisa por mim. Pedi que ela não dissesse nada ao meu pai. Eu não queria que ele soubesse que eu sabia o que ele estava dizendo. Eu não queria que ele preparasse uma defesa. Eu queria que tudo viesse à tona no ambiente adequado, com documentação e testemunhas, onde suas mentiras pudessem ser medidas contra a verdade. A audiência de mediação foi marcada para 8 de novembro de 2019, quase exatamente um ano após a noite em que fui expulsa. Miriam havia entrado com a ação no Fórum Cível de São Paulo e o juiz ordenou a mediação antes de permitir que o caso prosseguisse para julgamento. A mediação ocorreria em um local neutro, uma sala de conferências em um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Nas semanas que antecederam a mediação, preparei-me obsessivamente. Organizei minha documentação em um fichário extratos bancários, recibos o caderno prints, de mensagens de texto, uma linha do tempo dos eventos. Miriam revisou tudo e disse que meus registros eram alguns dos mais completos que ela já tinha visto de um cliente pro bono. Sabe qual é a diferença entre você e a maioria das pessoas na sua situação? Ela disse durante nossa última reunião de preparação. A maioria das pessoas sente a injustiça, mas não pode prová-la. Você sentiu e documentou. Contei a ela sobre o caderno. Contei a ela sobre como comecei a mantê-lo quando tinha 20 anos, porque tinha um sentimento incômodo mesmo naquela época de que as contribuições que eu estava fazendo não estavam sendo notadas. Que um dia eu poderia precisar de provas de que estive lá, que ajudei e que importei. Seu instinto te salvou, disse Miriam. No dia da mediação, acordei às 5 da manhã. Vesti a roupa mais bonita que eu tinha. Uma blusa preta e calças cinzas que Rosário me deu de presente de aniversário adiantado. Tomei café da manhã, embora não tivesse apetite. Rosário me levou até o centro porque minhas mãos tremiam demais para dirigir. Chegamos ao escritório de advocacia às 9h15. A mediação estava marcada para as 10h. Miriam já estava lá, revisando arquivos em uma mesa de conferência. Tiago estava com ela.
Organizando as provas. Às 9h45, a porta se abriu e meu pai entrou. Eu não o via há quase um ano. Ele parecia mais velho. Seu cabelo estava mais grisalho, seu rosto mais magro, sua postura menos rígida. Ele usava uma camisa social que eu reconheci de anos atrás, uma que eu passei para ele antes dos cultos na igreja. Atrás dele estava seu advogado, Dr. Ciro Valença, um homem corpulento de terno marrom com uma pasta que parecia ter passado por uma guerra. Meu pai me viu e parou. Por um momento, algo cruzou seu rosto. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Não sei se ele esperava que eu parecesse diferente, mas eu estava diferente. Eu tinha 29 anos na época. Eu estava mais forte. Eu estava mais calma. Eu não era a garota que ele jogou fora. Ele sentou-se do outro lado da mesa sem falar comigo. O mediador, um juiz aposentado chamado Dr. Hélio Nogueira, entrou e sentou-se na cabeceira da mesa. Ele explicou as regras. Ambos os lados apresentariam suas posições. O objetivo era chegar a um acordo voluntário. Se nenhum acordo fosse alcançado, o caso prosseguiria para julgamento. Miriam foi a primeira. Ela foi metódica e precisa. Ela expôs minhas contribuições ano a ano, apoiadas por extratos bancários e recibos. Ela mostrou o caderno uma linha do tempo dos eventos que levaram à minha expulsão, incluindo o fato de que não me foi dado nenhum aviso, nenhuma oportunidade de encontrar moradia alternativa e que meus bens pessoais foram danificados quando foram jogados no quintal. Ela referenciou a doutrina do enriquecimento sem causa sob a lei brasileira e citou 3 casos precedentes em que filhos adultos que fizeram contribuições financeiras significativas para lares familiares receberam restituição. Dr. Ciro Valença respondeu com a defesa que eu esperava. Ele argumentou que minhas contribuições eram voluntárias, que eu vivi de graça na casa do meu pai por anos e que o valor de quarto e alimentação excedia minhas contribuições. Ele não apresentou nenhuma documentação para apoiar essa alegação. Nenhum recibo, nenhum registro, nenhum cálculo. Ele apenas disse. Então meu pai falou. O mediador permitiu. Ela é minha filha, disse ele. Sua voz era rígida. Ela morava na minha casa. Ela comia minha comida. Eu a criei sozinho depois que a mãe dela foi embora. Tudo que fiz foi pela minha família. E agora ela quer me levar ao tribunal porque eu pedi para ela se mudar. Que tipo de filha faz isso? Ouvi sem reagir. Eu tinha praticado isso. Miriam me treinou. Ela me disse para não discutir, não me emocionar, não me envolver diretamente com meu pai durante a mediação. Ela disse que a documentação falaria mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Mas o mediador, Dr. Hélio Nogueira, me perguntou diretamente se eu queria responder. Olhei para Miriam. Ela assentiu. Levantei-me. Abri o fichário em uma página específica. Era um extrato bancário de março de 2015. Neste mês, eu disse. Eu dei ao meu pai R$ 1.300 para a hipoteca. Também paguei R$ 550 em compras. Também paguei R$ 200 da conta de luz. Neste mesmo mês, minha irmã Maribel não contribuiu com nada. O namorado dela, Ricardo, não contribuiu com nada. A renda do meu pai, naquele mês, de acordo com seus próprios registros fiscais que intimamos, foi de R$ 5.800 de sua pensão e aposentadoria por invalidez. Virei para a próxima página. Neste mês abril de 2015, dei R$ 1.200 para a hipoteca e comprei pneus novos para o carro da família por R$ 800. Continuei mês após mês, página após página. A sala estava em silêncio, exceto pela minha voz e o som das páginas virando. Quando cheguei a novembro de 2018, o mês em que fui expulsa, eu havia apresentado mais de 100 pontos de dados. Minha voz não vacilou uma vez. Quando terminei, olhei para o meu pai. Ele estava olhando para o Stanemidambé. Doutor Ciro Valença estava sussurrando algo para ele, mas meu pai não estava ouvindo. O mediador pediu um recesso.
Miriam e eu fomos para uma sala separada. Ela me disse que eu tinha me saído excelentemente. Ela disse que o mediador estava claramente levando minha documentação a sério. Ela disse que a falta de qualquer contradocumentação do lado do meu pai era uma fraqueza significativa em seu caso. Quando nos reunimos, Dr. Hélio Nogueira falou diretamente com Dr. Ciro Valença. Doutor, seu cliente não apresentou nenhum registro financeiro para apoiar a alegação de que o valor de quarto e alimentação excedeu as contribuições da autora. O senhor pode fornecer alguma documentação? Valença se mexeu na cadeira. Meu cliente não mantinha registros detalhados das despesas domésticas. A autora manteve, disse Nogueira. Ele se virou para o meu pai. Senhor Rodrigues, vou ser sincero com o senhor. Com base no que vi hoje, se este caso for a julgamento, o senhor muito provavelmente perderá. E se perder, será responsável não apenas pelo valor da restituição, mas também pelas custas judiciais e potencialmente pelos honorários advocatícios da autora. Recomendo fortemente que o senhor considere um acordo. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele olhou para mim. Não para Miriam. Não para o mediador, não para seu próprio advogado. Para mim e em seus olhos. Pela primeira vez na minha vida vi algo que nunca tinha visto dirigido a mim antes. Não amor, não orgulho, não culpa. Respeito. Respeito relutante, desconfortável e involuntário. A mediação terminou sem um acordo naquele dia. Meu pai se recusou a concordar com o valor de R$ 100.000. Dr. Ciro Valença sugeriu uma contraproposta de R$ 20.000, que Miriam rejeitou imediatamente. Dr. Hélio Nogueira documentou o impasse e encaminhou o caso ao tribunal para agendamento. Saí da mediação sentindo algo que não esperava. Senti tristeza, não pelo dinheiro, não pelo caso. Triste porque eu sentei em uma mesa em frente ao meu pai por 3 horas. E a única vez que ele me mostrou algum respeito foi quando percebeu que eu poderia lhe custar algo. Isso é uma coisa devastadora de se entender sobre um pai. Que seu valor aos olhos dele só é medido pelo que você pode dar a ele ou pelo que ele pode perder. Miriam me disse que o julgamento provavelmente seria agendado para o início de 2020. Ela disse que deveríamos continuar construindo nosso caso e sugeriu que eu fizesse uma lista de testemunhas que pudessem depor sobre meu papel na casa e a maneira como fui tratada. Liguei para Helena Garcia e perguntei se ela estaria disposta a testemunhar. Ela disse sim, sem hesitação. Também entrei em contato com 2 ex-vizinhos da Rua das Acácias, um casal chamado Patrícia e Raimundo Salinas, que moraram ao nosso lado por 15 anos. Patrícia me viu crescer. Ela me viu cortando a grama, tirando o lixo, levando meu pai a consultas. Ela concordou em fornecer uma declaração por escrito. As semanas entre a mediação e a data do julgamento foram algumas das mais ocupadas da minha vida. Eu estava na reta final do meu curso de técnico de enfermagem, me preparando para os exames do conselho. Eu ainda estava trabalhando em tempo integral na Vivenda Magnólia e agora me encontrava com Miriam semanalmente para me preparar para o tribunal. Mas através de tudo isso, algo estava acontecendo que eu não reconheci totalmente na época. Eu estava me tornando a pessoa que sempre deveria ser. Não a pessoa que meu pai queria que eu fosse. Não a pessoa a quem Maribel me reduziu. A pessoa que eu teria sido se tivesse ido para a Unesp em Bauru aos 18 anos. A pessoa que sempre esteve dentro de mim, esperando por permissão para emergir. Em 15 de janeiro de 2020, concluí meu curso de técnico de enfermagem. Sentei-me em uma cadeira dobrável no auditório da ETEC com 21 outros formandos. E quando chamaram meu nome, Evelina Maria Rodrigues, atravessei aquele palco e recebi meu certificado. E Rosário estava na terceira fila chorando. Ela estava com o telefone para fora gravando. E depois, ela me abraçou tão forte que mal conseguia respirar. Felipe teria se orgulhado de você, ela sussurrou. Isso significou mais para mim do que qualquer discurso de formatura poderia significar. Passei no meu exame do Corem SP em 3 de fevereiro
Eu era uma técnica de enfermagem licenciada. Obtive os resultados online às 2 da manhã, sentada na minha pequena escrivaninha, sob a luz da minha luminária, e olhei para a palavra aprovada na tela por um longo tempo. Então imprimi a página de resultados e colei na parede ao lado do meu plano de 5 anos, com minha licença de técnica de enfermagem. Lúcia Guimarães me promoveu imediatamente na Vivenda Magnólia. Meu novo cargo era supervisora de andar do turno da noite. Meu salário saltou para R$ 4.200 por mês. Era um aumento significativo. Eu estaria ganhando aproximadamente R$ 50.400 por ano, mais dinheiro do que eu já ganhei na minha vida. Estabeleci um novo plano de poupança. R$ 500 por pagamento na poupança sem exceções. O julgamento foi marcado para 12 de março de 2020. Miriam havia entrado com a ação no Fórum Cível pelo valor total de R$ 100.000. Ela estava confiante em nosso caso. A documentação era irrefutável. Tínhamos depoimentos de testemunhas. Tínhamos registros bancários. Tínhamos até um print do texto de Maribel me chamando de encostada, que Miriam argumentou que demonstrava a natureza hostil e exploradora da dinâmica familiar. E então, algo aconteceu que ninguém esperava. Em 11 de março, um dia antes do julgamento, Dr. Ciro Valença ligou para Miriam e disse que meu pai queria fazer um acordo. A oferta era de R$ 70.000 pagável em 3 parcelas ao longo de 12 meses. Meu pai também assinaria uma declaração reconhecendo que minhas contribuições para a casa foram de natureza financeira e não foram doações voluntárias. Miriam me ligou imediatamente. Eu estava no trabalho quando recebi a ligação. Entrei na sala de medicação, fechei a porta e ouvi. Não é o valor total, disse Miriam, mas é significativo. E a declaração de reconhecimento é importante, Evelina. Isso significa que ele está admitindo no papel que você contribuiu com dinheiro real e que não foi apenas uma filha ajudando. Perguntei o que ela achava que eu deveria fazer. Ela disse: se formos a julgamento, podemos conseguir mais, mas julgamentos são imprevisíveis. O juiz também pode conceder menos e há o custo emocional a ser considerado. Você quer sentar em um tribunal e ter o doutor Ciro Valença tentando destruir seu caráter. Pensei nisso por 2 minutos. Então eu disse: aceite o acordo. Eu quero mais uma coisa no acordo. Quero um pedido de desculpas por escrito. Miriam fez uma pausa. Evelina, pedidos de desculpas não fazem parte tipicamente de acordos cíveis. Eu sei, eu disse, mas peça mesmo assim. Ela pediu. Dr. Ciro Valença recusou. Meu pai não se desculparia. Não fiquei surpresa, mas precisava ouvir. Precisava saber que, mesmo diante de provas documentadas de minhas contribuições, mesmo depois de perder a mediação, mesmo depois de seu próprio advogado dizer para ele fazer um acordo, ele ainda não conseguia se desculpar. Aceitei o acordo sem o pedido de desculpas. O acordo foi assinado em 16 de março de 2020. A primeira parcela de R$ 23.333 foi depositada na minha conta em 1º de abril. Lembro-me de olhar para o saldo da minha conta bancária naquele dia. Com a parcela do acordo mais minhas economias, eu tinha mais de R$ 35.000 na minha conta. Para alguém que tinha R$ 500, 16 meses antes, aquele número parecia um milagre. Mas o dinheiro não foi a verdadeira vitória. A verdadeira vitória foi o reconhecimento. Meu pai havia assinado um documento admitindo que eu contribuí financeiramente para sua casa por 10 anos. Aquele pedaço de papel validou tudo o que eu senti, tudo o que eu registrei em meu caderno, tudo o que eu sabia, mas me disseram que não era verdade. Era a prova de que eu não era uma parasita. Eu não era uma encostada. Eu era a pessoa que manteve aquela família à tona enquanto eles me tratavam como uma âncora os arrastando para baixo. A primavera de 2020 foi estranha para todos por causa do que estava acontecendo no mundo, mas para mim foi uma estação de crescimento. Matriculei-me no programa de ponte de técnico para enfermeiro em uma faculdade comunitária.
As aulas eram principalmente online, o que se adequava à minha programação. Continuei trabalhando em tempo integral na Vivenda Magnólia, onde agora gerenciava uma equipe de 4 auxiliares de enfermagem no turno da noite. Eu era boa na parte de gerenciamento, não porque era mandona ou controladora, mas porque entendia o que era fazer o trabalho duro e não ser reconhecida. Eu me certificava de que cada pessoa na minha equipe se sentisse vista. Elogiava o bom trabalho. Cobria turnos quando alguém precisava de um dia de folga. Trazia sonhos nas sextas-feiras. Cláudio Bastos, meu residente favorito, fez 88 anos em abril. Organizei uma pequena celebração de aniversário com seu bolo de limão favorito e café preto. Ele sentou-se em sua cadeira de rodas com uma coroa de papel na cabeça e me disse que eu era a melhor enfermeira que ele já teve. Então ele se inclinou e sussurrou: Você também é a mais bonita, mas não conte para a enfermeira Demetria que eu disse isso. Ri tanto que quase derrubei o bolo. A segunda parcela do acordo veio em agosto, outros R$ 23.333. Coloquei o valor total na poupança. A essa altura, comecei a procurar apartamentos. Rosário me disse que eu poderia ficar o tempo que quisesse, mas eu sabia que era a hora. Eu morava com ela há quase 2 anos. E, embora ela nunca dissesse, eu sabia que ela valorizava sua solidão. Ela me deu uma base quando eu não tinha nada. E a melhor maneira de honrar esse presente era usá-lo para construir algo meu. Em setembro, encontrei um apartamento de um quarto na Avenida Maple, na Zona Sul. O aluguel era de R$ 2.200 por mês, o que era administrável com meu salário. Era pequeno, apenas uma sala, cozinha, quarto e banheiro. Mas tinha grandes janelas e uma varanda voltada para o leste, e a luz da manhã entrava em feixes dourados que faziam o lugar todo brilhar. Mudei-me em 15 de setembro de 2020. Rosário me ajudou a carregar caixas. Montamos o apartamento juntas, pendurando cortinas e arrumando móveis que eu comprei em vendas de garagem e lojas de segunda mão. Quando terminamos, ela ficou no meio da minha sala de estar, olhou ao redor e havia lágrimas em seus olhos. Minha filha, ela disse, você conseguiu. Teide, de uma aranha. Eu a abracei e prometi que todos os domingos iria à casa dela para jantar. É uma promessa que mantenho toda semana desde então. Os anos que se seguiram não foram dramáticos como o primeiro ano. Não houve confrontos no gramado, batalhas legais, nem viagens noturnas para cidades distantes. Em vez disso, houve algo mais silencioso e, de muitas maneiras, mais poderoso. Houve um progresso constante e deliberado do tipo que não gera momentos virais, mas constrói uma vida inteiramente nova, tijolo por tijolo. Concluí meu programa de graduação em enfermagem em junho de 2022. O programa foi exaustivo, especialmente trabalhando em tempo integral, mas eu havia desenvolvido uma disciplina nos 3 anos anteriores que o tornou administrável. Estudei todas as noites, concluí todas as tarefas a tempo, compareci a todos os estágios clínicos preparada e focada. Meus professores na faculdade foram excelentes, particularmente uma mulher chamada doutora Yolanda Reis, que lecionava os cursos clínicos avançados. Ela me pressionou mais do que qualquer professor que eu já tive. Mas ela também acreditava em mim de uma forma que parecia genuína. No dia em que passei no meu exame do Coffin, 22 de julho de 2022, sentei-me no meu apartamento na Avenida Maple e chorei. Não de tristeza, não de luto, mas do peso avassalador do que eu havia conquistado. Eu era uma enfermeira. O sonho que tive aos 15 anos vendo Francine acalmar aquela criança gritando na clínica comunitária de Ponte Nova. Aquele sonho era real. Era meu e ninguém podia tirá-lo de mim. Lúcia Guimarães me promoveu novamente, desta vez para coordenadora de cuidados de enfermagem na Vivenda Magnólia. Meu salário era de R$ 8.000 por mês. Eu gerenciava uma equipe de 8 pessoas, supervisionando planos de cuidados de pacientes, protocolos de medicação e comunicação com a família. Vivian Costa,
A diretora regional, que me recomendou para o programa de reembolso de mensalidades, ligou para me parabenizar pessoalmente. Ela disse: Eu te disse que investir em você era um negócio inteligente. Eu estava certa. Minha situação financeira se transformou. A última parcela do acordo do meu pai chegou em março de 2021 e eu economizei cada centavo. Combinado com minhas economias regulares, eu acumulei pouco mais de R$ 100.000. Eu não tinha dívidas, tinha um carro confiável. Um Honda Civic 2017 que comprei usado por R$ 70.000 e paguei à vista. Eu tinha um apartamento totalmente mobiliado, uma conta de aposentadoria crescente e um score de crédito que subiu do nada para 742. Mas os números, por mais impressionantes que fossem para mim, não eram a medida real do meu progresso. A medida real era como eu me sentia quando acordava de manhã. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava temendo o dia. Não estava me preparando para críticas ou insultos. Não estava calculando quanto dinheiro teria que entregar a outra pessoa. Eu acordava e o dia era meu. Cada hora dele, cada real dele, cada respiração dele. No outono de 2022, comecei a pensar no futuro de uma forma que nunca havia feito antes. Não apenas no próximo mês ou no próximo ano, mas no quadro geral. Onde eu queria estar aos 40, aos 50? Que tipo de vida eu queria? Pela primeira vez, me permiti querer coisas que não eram sobre sobrevivência. Eu queria uma casa, queria viajar, queria me apaixonar um dia por alguém que me visse como uma parceira, não como um recurso. Comecei a ser voluntária na clínica comunitária de Ponte Nova, a mesma clínica onde fui voluntária na adolescência. Ela havia crescido desde então, expandindo-se de uma pequena loja para uma instalação médica adequada com 6 salas de exame e uma equipe completa. Eu voltava 2 vezes por mês nos meus dias de folga, fornecendo triagens gratuitas de pressão arterial, educação em saúde e cuidados básicos de enfermagem para pacientes sem plano de saúde. Não era um trabalho glamuroso, mas me conectava com a razão pela qual eu queria ser enfermeira em primeiro lugar. Francine, a enfermeira que eu admirava todos aqueles anos atrás, ainda estava lá. Ela estava na casa dos 60 anos agora, de cabelos prateados e ainda calma, ainda gentil, ainda a primeira pessoa a confortar um paciente assustado. Quando ela me viu entrar pela porta com meu jaleco e meu crachá de enfermeira, ela sorriu e disse: Eu me lembro de você. Quase desabei ali mesmo. Durante esse período, tive contato ocasional com minha prima Helena Garcia, que me mantinha vagamente informada sobre a situação na Rua das Acácias. As notícias não eram boas. Maribel e Ricardo se separaram no início de 2021. Ele se mudou e foi morar com a mãe em outra parte de São Paulo. Maribel ficou sozinha com Jade, que agora tinha 2 anos, e voltou a morar na casa do meu pai com o bebê. Meu pai tinha 63 anos na época e lidava com problemas de saúde. Helena me disse que ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2 e estava lutando para controlá-lo. Ele também estava tendo problemas com a casa, o telhado. O mesmo telhado que ele usou como desculpa para me impedir de ir para a faculdade estava vazando novamente. O encanamento precisava de reparos. A conta de luz estava atrasada. Helena me perguntou cuidadosamente se eu tinha algum interesse em entrar em contato. Eu disse a ela que não. Ainda não. Talvez nunca. Expliquei a ela que passei 10 anos sendo a pessoa que consertava as coisas para aquela casa. E toda vez que eu consertava algo, nunca era reconhecido, nunca apreciado e, no final, usado contra mim. Eu não podia voltar a ser essa pessoa. Não porque eu fosse sem coração, mas porque voltar significaria perder tudo o que construí. Helena entendeu. Ela não insistiu. Mas a informação se acomodou dentro de mim como uma pedra em águas profundas. Meu pai estava com dificuldades. Minha irmã estava sozinha. Minha sobrinha estava crescendo em uma casa que estava desmoronando. Eu não era indiferente ao sofrimento deles. Quero deixar isso bem claro. Eu me importava. Mas se importar com alguém e permitir que essa pessoa te destrua, não são a mesma coisa. E eu aprendi a diferença da maneira mais difícil.
Em janeiro de 2023, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Entrei em contato com uma corretora de imóveis chamada Priscila e comecei a procurar casas, não em São Paulo, em Ponte Nova. Não na Rua das Acácias, não perto do meu pai, mas na mesma cidade onde cresci, onde sofri, onde fui jogada fora. Eu queria voltar. Não como a garota que foi expulsa, mas como a mulher que renasceu das cinzas. Priscila encontrou uma casa na Alameda dos Cedros, uma casa de 3 quartos com um quintal agradável, um telhado novo e uma cozinha com bancadas de verdade. O preço era R$ 450 mil. Com minhas economias como entrada e meu salário me qualificando para uma hipoteca, fui aprovada para um empréstimo em 5 de março de 2023. Assinei a papelada e me tornei proprietária. Mudei-me em 20 de março. Rosário veio de São Paulo para me ajudar a desempacotar. Passamos o fim de semana arrumando a casa e no sábado à noite sentamos na varanda dos fundos com copos de chá gelado. Ouvimos os grilos e observamos as estrelas. Rosário olhou para mim e disse: Sabe quando você apareceu na minha porta naquela noite, em 2018? Eu não sabia se você ia conseguir. Você estava tão quebrada, Evelina, tão abatida. E olhe para você agora. Olhei para minha casa, a que comprei com meu próprio dinheiro, ganho com meu próprio trabalho, sem o nome de ninguém na escritura. Senti algo que nunca havia sentido antes. Não felicidade, exatamente algo mais profundo. Plenitude. Como um osso que esteve quebrado por anos, finalmente sarou e eu podia andar sem mancar. A notícia de que eu havia voltado para Ponte Nova se espalhou rápido em uma cidade pequena. Helena me disse que as pessoas estavam falando. A garota Rodrigues, que foi expulsa, a que Romeu disse que usava drogas, a que todos assistiram ser jogada no quintal como lixo. Ela estava de volta e era uma enfermeira. E era dona de uma casa na Alameda dos Cedros, a parte nobre da cidade. Não busquei atenção. Não postei sobre isso online. Não passei de carro pela casa na Rua das Acácias. Eu simplesmente existia silenciosa e poderosamente na mesma cidade que assistiu à minha humilhação. E a existência, quando contradiz a história que as pessoas contaram sobre você, é seu próprio tipo de confronto. Em abril, comecei a trabalhar no Hospital Municipal de Ponte Nova como enfermeira na unidade de clínica médica. O salário era um pouco maior que o da Vivenda Magnólia e o trajeto era de 10 minutos da minha casa. A equipe foi acolhedora e rapidamente me estabeleci como uma enfermeira confiável, habilidosa e compassiva. Em 6 meses, fui convidada para integrar o Comitê de Melhoria da Qualidade do hospital e, em um ano, fui indicada para o Prêmio Anual de Excelência em Enfermagem da instituição. Aceitei a indicação discretamente e não pensei muito nisso. Eu não estava fazendo isso por prêmios. Eu estava fazendo isso porque encontrei a coisa que eu deveria fazer. E cada dia que eu podia fazer isso parecia um presente. Novembro de 2023 marcou 5 anos desde a noite em que fui expulsa da casa do meu pai. Não planejei comemorar o aniversário. Não circulei a data em um calendário, nem coloquei um lembrete no meu telefone. Mas quando 14 de novembro chegou, acordei antes do amanhecer e meu corpo sabia. Meu corpo se lembrava. Fiquei na cama, na minha casa, na Alameda dos Cedros. Olhei para o teto e deixei as memórias virem. As roupas na grama, a caixa de correio com meu casaco de inverno jogado sobre ela. O som da minha bolsa de lona raspando no concreto. O olhar no rosto do meu pai. A risada de Ricardo. A voz de Maribel brilhante e alegre. Até mais, sua encostada. Deixei tudo vir e deixei tudo passar por mim. E então me levantei e fui trabalhar. Naquele dia, cuidei de uma paciente chamada Lucília Ortega. Ela tinha 77 anos internada por pneumonia e estava com medo. Sua filha não a visitou. Seu filho morava em outro estado e não ligou. Ela estava naquela cama de hospital e me olhava com olhos que continham uma pergunta que eu reconhecia.
Eu valho alguma coisa para alguém. Sentei-me com ela por 30 minutos durante meu intervalo. Ajustei seus travesseiros. Trouxe água fresca para ela. Falei sobre a clínica comunitária e os serviços voluntários disponíveis após a alta. E segurei sua mão enquanto ela chorava, porque eu sabia o que era se sentir sozinha e não deixaria outra pessoa se sentir assim se eu pudesse ajudar. Lucília apertou minha mão e disse: Você é um anjo. Pensei no anjo de cerâmica da minha avó. Ensaiei o anjo em cerâmica, aquele que quebrou quando Maribel o jogou no quintal. Eu guardei os pedaços. Eles estavam em uma pequena caixa na prateleira do meu quarto. Nunca tentei colá-los de volta porque percebi algo. O anjo nunca foi sobre o objeto. Era sobre o que ele representava. O amor da minha avó. A crença de que alguém na minha família me via como preciosa. Aquele amor não podia ser quebrado por uma queda. Aquele amor existia além da coisa física. Em dezembro, recebi o Prêmio de Excelência em Enfermagem no banquete anual do Hospital Municipal de Ponte Nova. Vesti um vestido azul marinho que comprei especificamente para a ocasião. A primeira vez na minha vida que comprei algo puramente porque me fazia sentir bonita. Rosário veio de São Paulo para comparecer. Ela sentou-se em uma mesa perto da frente e tirou fotos com o celular. E quando chamaram meu nome, ela se levantou e aplaudiu tão alto que as pessoas se viraram para olhá-la e ela não se importou nem um pouco. No meu discurso de aceitação, que foi curto, porque não sou alguém que gosta de ser o centro das atenções, eu disse: 5 anos atrás. Eu tinha R$ 500 na minha conta bancária e tudo o que eu possuía cabia no banco de trás do meu carro. Hoje estou aqui porque alguém acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma. Quero agradecer a Rosário Santos, que está sentada ali na primeira fila, fazendo mais barulho do que qualquer um. A sala riu. Rosário enxugou os olhos com um guardanapo. E quero dizer isso para qualquer um que já ouviu que não é suficiente, que é um fardo, que nunca será nada. Essas palavras são mentiras, e as pessoas que as dizem estão projetando sua própria pequenez em você. Não aceite, não internalize e não deixe que isso te defina. Houve um momento de silêncio e depois aplausos. Não aplausos educados, aplausos reais. O tipo que vem de pessoas que reconhecem a verdade quando a ouvem. As festas daquele ano foram as melhores da minha vida. Rosário veio ficar comigo no Natal. Cozinhamos juntas um banquete enorme de pernil farofa, arroz e bolo, 3 leites. Decoramos uma pequena árvore na sala de estar. Na manhã de Natal, dei a Rosário uma fotografia emoldurada de nós duas, tirada na minha formatura de técnica. E ela chorou e disse que foi o melhor presente que já recebeu. Ela me deu um pequeno colar de ouro com um pingente em forma de anjo. Coloquei-o e nunca mais tirei. Em janeiro de 2024, tomei outra decisão que vinha se formando em minha mente há meses. Entrei em contato com minha mãe, Dolores. Liguei para o número que ela incluiu na carta que enviou em 2019. A carta que guardei em uma gaveta e nunca respondi. O telefone tocou 4 vezes e quase desliguei. Então ela atendeu. Alô? Sua voz estava mais velha, mais áspera, mas eu a reconheci imediatamente. Algo dentro de mim se contorceu um nó de dor e saudade que pensei ter desatado anos atrás. É a Evelina, eu disse. Houve silêncio. Então ela disse meu nome. Evelina. E sua voz falhou. E pude ouvi-la chorando. Conversamos por 1 hora. Ela me contou sobre sua vida em Ilhéus. Ela trabalhava em um viveiro de plantas. Calvin a deixou em 2015. Ela morava sozinha em uma pequena casa alugada. Ela disse que me seguia nas redes sociais à distância, usando uma conta falsa, e que viu fotos da minha formatura e do meu prêmio de enfermagem. Ela disse que estava orgulhosa de mim. Disse que sentia muito por ter ido embora. Ela disse que foi uma covarde e que não passava um dia sem pensar em mim e em Maribel. Eu ouvi. Não a perdoei naquele dia.
O perdão, aprendi, não é um único momento, é um processo. Mas eu disse a ela que estava aberta a uma conversa. Eu disse que não a odiava, e eu disse a ela que, se quisesse estar na minha vida, teria que conquistá-la lenta e consistentemente, porque eu estava farta de dar confiança a pessoas que não provaram que a mereciam. Ela entendeu. Concordamos em conversar uma vez por semana. Temos feito isso desde então. Não é fácil. Algumas conversas são tensas e estranhas, algumas são surpreendentemente calorosas, mas é real e é honesto. E por enquanto, isso é suficiente. Fevereiro trouxe o capítulo final da história do meu pai. Helena me ligou em uma manhã de terça-feira e me disse que Romeu estava no hospital. Ele havia sido internado no Hospital Municipal de Ponte Nova, o mesmo hospital onde eu trabalhava, por complicações relacionadas ao diabetes. Seu açúcar no sangue havia subido perigosamente e ele desmaiou em casa. Maribel chamou uma ambulância. Eu não estava de plantão naquele dia, mas a notícia me atingiu com força. Meu pai estava no meu hospital. O prédio onde construí uma reputação como uma das melhores enfermeiras da equipe. O lugar onde ganhei um prêmio. O lugar onde encontrei propósito e orgulho. Meu pai estava deitado em uma daquelas camas. Eu poderia tê-lo evitado. Poderia ter trocado de turno, ficado longe, fingido que não sabia. Mas eu não era mais essa pessoa. Eu não estava fugindo do meu passado. Eu estava de pé nele em meus próprios termos, com minha própria força. Dirigi até o hospital. Verifiquei o quadro de internações. Quarto 312. Caminhei pelo corredor, meus sapatos silenciosos no linóleo, meu crachá de enfermeira preso ao meu jaleco. Parei do lado de fora da porta. Através da pequena janela pude vê-lo. Ele estava deitado na cama, conectado a monitores, um soro no braço. Ele parecia pequeno. Essa foi a primeira coisa que notei. O homem que se postou naquela varanda há 5 anos e me chamou de parasita. O homem cuja voz preenchia cada cômodo da nossa casa. O homem cuja aprovação passei minha juventude inteira buscando. Ele parecia pequeno, encolhido, frágil. Maribel estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, rolando o celular. Jade, que agora tinha 4 anos, estava sentada no chão com um livro de colorir. Eu podia ver o topo de sua cabeça, cabelo escuro e cacheado, assim como o meu naquela idade. Respirei fundo, abri a porta e entrei. Maribel olhou para cima primeiro. Seus olhos se arregalaram. Ela abriu a boca, depois a fechou. Parecia que tinha visto um fantasma. Meu pai virou a cabeça lentamente. Seus olhos me encontraram e observei o reconhecimento tomar conta de seu rosto. Então algo mais, algo para o qual eu não estava preparada. Ele começou a chorar. Não o choro duro e raivoso de um homem em uma briga. O choro suave e desamparado de um homem que está deitado em uma cama de hospital e está cara a cara com todos os erros que já cometeu. Seu queixo tremia. Sua mão, a que não tinha o soro, estendeu-se em minha direção tremendo. Evelina, ele sussurrou. Eu não corri para ele. Não joguei meus braços ao redor dele. Fiquei ao pé da cama com as mãos ao lado do corpo e deixei o momento existir exatamente como era. Complicado, doloroso, real. Eu sou sua enfermeira hoje, eu disse em voz baixa. Não porque me designaram, mas porque eu escolhi ser. O que aconteceu naquele quarto de hospital não foi uma cena de filme. Não houve reconciliação dramática, nenhum pedido de desculpas choroso que apagasse 5 anos de dor. Nenhum momento mágico em que tudo foi perdoado e o passado se dissolveu. A vida real não funciona assim. O que aconteceu foi menor do que isso e, de certa forma, mais significativo. Verifiquei o prontuário do meu pai. Sua glicose no sangue estava perigosamente elevada na admissão acima de 400, e o médico responsável havia iniciado uma infusão de insulina e fluidos intravenosos. Ele estava se estabilizando, mas precisava ficar em observação. Sua dieta precisava ser completamente reestruturada.
Seu regime de medicação precisava de ajuste. Ele não vinha tomando sua metformina prescrita consistentemente, porque, de acordo com suas anotações médicas, ele disse que não podia pagar a coparticipação. Li aquilo e senti um aperto familiar no peito. Ele não podia pagar uma coparticipação de R$ 50, mas passou anos permitindo que Ricardo morasse em sua casa de graça. Ele deu a Maribel o quarto principal de presente. Ele se recusou por uma década a reconhecer que a filha que pagava sua hipoteca era a razão pela qual ele ainda tinha um teto sobre a cabeça. Mas deixei esses pensamentos de lado. Naquele quarto, naquele momento, ele era meu paciente. E eu o tratei com o mesmo cuidado, compaixão e profissionalismo que dava a cada pessoa que se deitava naquelas camas. Ajustei a taxa do soro. Verifiquei seus sinais vitais. Eduquei-o sobre o controle do açúcar no sangue em termos claros e simples. Mostrei a ele como usar um glicosímetro. Providenciei para que a assistente social do hospital o ajudasse a se inscrever em um programa de assistência farmacêutica para que ele pudesse pagar sua medicação. Maribel ficou sentada no canto o tempo todo em silêncio. Ela não falou comigo. Ela não fez contato visual. Jade levantou os olhos do seu livro de colorir e me encarou com olhos grandes e curiosos. Quem é você? Ela perguntou. Ajoelhei-me para ficar no nível dela. Eu sou a Evelina. Eu sou sua tia. Jade inclinou a cabeça. Eu não tenho tia. Aquela frase foi uma faca limpa precisa e cortando direto através de mim. Minha sobrinha não sabia que eu existia. Ela tinha 4 anos e ninguém em sua vida jamais me mencionou. Eu fui apagada. Não apenas da casa da narrativa familiar inteira. Olhei para Maribel e ela desviou o olhar. Levantei-me, recompus-me e continuei com minhas funções. Antes de sair do quarto, meu pai falou novamente. Sua voz estava rouca, mal acima de um sussurro. Evelina, preciso te dizer uma coisa. Esperei. Eu estava errado. 3 palavras. Eu estava errado. Não me desculpe. Não. Por favor, me perdoe. Não. Eu te amo. Apenas eu estava errado. E mesmo essas 3 palavras pareceram custar-lhe tudo. Seu rosto estava tenso com o esforço de dizê-las, como se estivesse empurrando algo pesado dentro de si mesmo. Olhei para ele por um longo momento. Então eu disse: sim, você estava. Não disse mais nada. Não precisei. Saí do quarto, fechei a porta atrás de mim e caminhei até o posto de enfermagem. Sentei-me e respirei fundo, o que pareceu a primeira respiração real que dei em anos. Não porque suas palavras me curaram. Elas não curaram. Mas porque pela primeira vez, o homem que me chamou de parasita reconheceu à sua maneira limitada que estava errado. E eu não precisava do reconhecimento dele para saber meu valor. Mas ouvi-lo me permitiu largar um peso que eu carregava há mais tempo do que imaginava. Nas semanas seguintes, as coisas mudaram. Não dramaticamente, não de uma vez, mas como placas tectônicas se movendo no subsolo profundo, imperceptíveis na superfície, mas rearranjando tudo por baixo. Meu pai teve alta após 4 dias. Ele foi para casa na Rua das Acácias, onde Maribel ainda morava com Jade. Helena me disse que ele ficou mais quieto após a hospitalização. Ele parou de contar mentiras sobre mim. Quando as pessoas perguntavam sobre mim, ele dizia: ela é enfermeira no hospital municipal. Nada mais, mas nada falso também. Maribel me mandou uma mensagem em março de 2024. Foi o primeiro contato desde que a bloqueei anos atrás. Eu havia eventualmente desbloqueado o número não por esperança, mas por uma prontidão prática para o que quer que viesse. O texto dizia: a Jade fica perguntando pela tia Evelina. Ela pode te ver alguma hora. Li várias vezes. Não havia pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que aconteceu, nenhum calor. Apenas um pedido transacional. Pensei em ignorar. Pensei em todas as coisas que Maribel disse e fez.
A bolsa chutada, as palavras cruéis, o texto me chamando de egoísta, os anos de zombaria e desprezo. Mas então pensei em Jade, uma menina de 4 anos que não sabia que tinha uma tia. Uma menina que estava crescendo na mesma casa onde eu cresci, com a mesma dinâmica, os mesmos desequilíbrios, o mesmo potencial para danos. Jade não fez nada de errado. Ela não escolheu seus pais. Ela não escolheu sua família. Ela era apenas uma criança colorindo em um quarto de hospital, fazendo uma pergunta simples: Quem é você? Respondi. Ela pode vir na minha casa no sábado às 14 horas. Maribel trouxe Jade para minha casa na Alameda dos Cedros em uma tarde de sábado no final de março. Foi a primeira vez que Maribel viu onde eu morava. Ela ficou na minha garagem e olhou para a casa. Uma casa de verdade com um quintal bonito, um telhado novo e canteiros de flores que eu mesma plantei. E vi algo em seus olhos que reconheci, porque já tinha visto no meu próprio espelho por anos. Vergonha. Ela não entrou. Disse que tinha coisas para fazer e que buscaria Jade em 2 horas. Acho que ela não suportou estar no meu espaço. Ver a evidência física de tudo que eu construí depois que ela e meu pai me jogaram fora. Não insisti. Jade ficou tímida nos primeiros 15 minutos. Ela sentou no meu sofá e olhou tudo ao redor com enormes olhos castanhos. Dei a ela suco e biscoitos e mostrei o quintal onde eu tinha uma pequena horta com tomates e ervas. Ela se soltou quando viu uma borboleta pousar em um pé de tomate. E depois disso, ela era uma criança completamente diferente. Falante, curiosa, cheia de perguntas. Jade. Jade. Ela me perguntou sobre ser enfermeira. Ela me perguntou se eu sabia consertar dodóis. Ela me perguntou se eu tinha um cachorro. Ainda não, eu disse. Mas talvez um dia. Posso te ajudar a dar um nome a ele? Ela perguntou. Com certeza. Quando Maribel veio buscá-la, Jade estava segurando minha mão e me contando sobre seu desenho animado favorito. Levei-a até o carro e a prendi na cadeirinha. Quando me levantei, Maribel estava bem ali. Obrigada, disse ela. Sua voz era rígida, mas a palavra em si era real. Foi o primeiro obrigado genuíno que Maribel já me deu. De nada, eu disse. E então, porque passei 5 anos aprendendo a ser honesta, mesmo quando é difícil, acrescentei, estou fazendo isso pela Jade. Você e eu ainda temos coisas sobre as quais precisamos conversar, mas isso pode esperar. Maribel assentiu. Ela entrou no carro e foi embora. As visitas com Jade se tornaram regulares, a cada 2 sábados. Às vezes eu a levava ao parque. Às vezes fazíamos biscoitos. Às vezes sentávamos na varanda dos fundos e ela me contava histórias elaboradas sobre amigos imaginários, com nomes como Princesa Raio de Lua e Capitão Risadinha. Ela era inteligente, engraçada e gentil. E toda vez que eu olhava para ela, eu via as melhores partes da minha família. As partes que foram enterradas sob disfunção e ressentimento por tanto tempo que eu tinha esquecido que existiam. No verão de 2024, eu encontrei um ritmo. Eu tinha 34 anos. Era uma enfermeira ganhando um bom salário. Eu era dona de uma casa. Tinha economias. Tinha Rosário que vinha me visitar todo mês e me ligava dia sim, dia não. Tinha um relacionamento crescente com minha mãe, complicado, mas real. Tinha Jade, que me chamava de tia Ive e me desenhava borboletas. Tinha colegas que me respeitavam, pacientes que confiavam em mim e uma comunidade que conhecia meu nome pelas razões certas. Eu não tinha um relacionamento com meu pai, não de verdade. Trocamos algumas palavras no hospital e ele disse que estava errado e isso foi algo. Mas não sentamos juntos. Não tivemos uma conversa real. Não sei se um dia teremos. Algumas feridas são muito profundas para palavras. Alguns relacionamentos são muito danificados para serem reconstruídos. E tudo bem. Nem toda história termina com reconciliação. Algumas histórias terminam com aceitação, com paz, com o entendimento de que você pode amar alguém à distância e ainda se proteger. E então, em uma noite quente de agosto de 2024,
Algo aconteceu que fechou o círculo. Cheguei em casa do trabalho e encontrei uma caixa na minha varanda, sem endereço de remetente, sem bilhete do lado de fora. Levei para dentro e abri na mesa da cozinha. Dentro, embrulhado em papel de seda, havia um anjo de cerâmica. Não o quebrado da minha avó. Um novo. Feito à mão, pintado em tons suaves de azul e branco, com traços delicados e pequenas asas douradas. No fundo da caixa havia um pedaço de papel dobrado. Abri. A caligrafia era trêmula e irregular, a caligrafia de um homem com diabetes cujas mãos não funcionam como antes. Dizia: Eu fiz isso em uma aula no centro comunitário. Não está perfeito, mas eu queria que você tivesse algo inteiro. Me desculpe, Evelina. Por tudo. Seu pai, Romeu. Sentei-me à mesa da cozinha. Segurei aquele anjo em minhas mãos e chorei. E então o coloquei na prateleira do meu quarto, bem ao lado da caixa com os pedaços quebrados do original. Ambos o quebrado e o inteiro. Porque essa é a minha história. São as duas coisas ao mesmo tempo. A quebra e a cura, a perda e a reconstrução a noite em que fui jogada fora e os anos em que me encontrei. Tenho 34 anos. Sou enfermeira. Sou dona da minha casa. Tenho dinheiro no banco. Tenho pessoas que me amam. Tenho uma sobrinha que me chama de tia Eve. Tenho um plano de 5 anos que praticamente completei e um novo colado na parede. Eu tenho as mensagens que inundaram meu telefone 10 dias depois que fui expulsa. Mensagens de parentes distantes, ex-vizinhos e velhos amigos que ouviram o que aconteceu e entraram em contato com choque, simpatia e ofertas de ajuda. Não respondi a maioria delas na época, porque estava orgulhosa e magoada demais. Mas essas mensagens me disseram algo importante. O mundo viu o que meu pai fez e o mundo não concordou com isso. Ainda tenho o caderno onde registrei cada real. Guardo em uma gaveta não como prova, mas como um lembrete. Um lembrete de que eu nunca fui uma parasita. Eu nunca fui uma encostada. Eu era uma mulher que deu tudo o que tinha a pessoas que não mereciam. E quando eles a jogaram fora, ela não quebrou. Ela se reconstruiu. Se você está lendo isso e se vê na minha história, se alguém em sua vida te fez sentir pequeno, se te disseram que você não é suficiente, se você foi expulso, ou descartado, ou apagado, quero que você me ouça. Você vale mais do que eles te disseram. Seu valor não é determinado pelas pessoas que não conseguiram vê-lo. E a vida que eles disseram que você nunca teria, você pode construí-la. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um tijolo de cada vez. Vai doer, vai ser solitário. Haverá noites em que você se sentará no seu carro, em um posto de descanso, e chorará até não conseguir respirar. Mas você vai respirar de novo, e você vai dirigir, e você chegará a um lugar melhor do que onde começou. Eu sei disso porque vivi isso, e ainda estou vivendo, e ainda não terminei. Se esta história significou algo para você, eu agradeceria se você clicasse no botão de curtir e se inscrevesse neste canal. E se você tem sua própria história, uma sobre limites sobre família, sobre encontrar seu valor, por favor compartilhe nos comentários. Porque sua história importa assim como a minha.